Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento que você esteja vendo esse vídeo, né? Hoje eu quero trazer um assunto sobre a divisão da Bíblia, né? A estrutura de como ela foi dividida, por que foi dividida e qual o objetivo dela ser dividida, né? Então, mas antes de falar, eu quero afirmar uma coisa, que a Bíblia não é apenas dividida, ela é estruturada teologicamente, né? Então não é uma divisão simples e qualquer, foi pensada e estruturada teologicamente, né? E se você entender essa estrutura de como foi, para que foi, você lê e consegue entender melhor, né? Você lê e consegue entender porque Gênesis está lá no início e Apocalipse no final, né? E você entender, você lê a linguagem do Antigo e Novo Testamento e você consegue ver essa diferença, porque ela não foi apenas organizada de forma literária ou para outros propósitos. Então, o propósito dela, né, que muitas pessoas me perguntam por que a Bíblia ela não é algo cronológico, né? Que para nós a gente entende algo como, se eu for contar a história da minha vida, eu vou contar ou quando eu nasci, ou quando meu avô nasceu, quando minha mãe nasceu, mas vai ser sempre de forma cronológica, quando eu era criança, quando eu era adolescente, adulto, né, casado, antes de casar, aquela coisa toda. Mas só que a Bíblia, ela tem uma coisa diferente, ela não tem só o objetivo de nos instruir, ela é um livro com propósito redentivo, né? É um livro com propósito de redenção. Então é um livro que aponta para ele, para Jesus Cristo, o Redentor, né? E são divididas como? Primeira divisão, são 66 livros, né? Escritos em 3 idiomas, que é o hebraico, aramaico e grego, mas a sua grande maioria o hebraico, né? Com o Antigo Testamento, né? E alguns aramaico e o grego também muito forte no Novo Testamento, né? Que é o grego koiné. E com isso, revelando esses 66 livros, como eu falei, um único propósito. E qual é o propósito? É o propósito da redenção do homem, né? E eu quero, para tornar assim, ficar de forma mais didática, eu quero dividir em blocos, né? Para ficar mais fácil para entendimento, né? Então vamos lá. O primeiro bloco, né, que eu chamo que é o bloco maior, que é o bloco mais importante para você entender, que é o bloco da divisão de alianças. Bloco 1, da divisão de alianças. E o que seria essa divisão de alianças? É a base do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E por que Antiga Aliança e Nova Aliança, né? Que é a primeira grande divisão da Bíblia, né? Que se a gente for lá pro original, a palavra testamento, ela não é bem traduzida, né? Porque se fosse bem traduzida seria aliança, né? Porque essa palavra ela vem do hebraico, que é o berit. Berit, ele significa aliança, né? Então, ou seja, é a antiga aliança e a nova aliança, né? E se a gente entender isso, fica mais fácil entender até mesmo um todo da Bíblia. Por quê? Se a gente for ver que a antiga aliança, né, o Antigo Testamento, né, ele tem de Gênesis a Malaquias. Ótimo. Antiga Aliança, Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. E no Novo Testamento, que é a Nova Aliança, ela vem de Mateus a Apocalipse, correto? E o que isso tem a ver, né? Que, por exemplo, se a gente pegar a Nova Aliança, ela tem uma entonação diferente da Antiga Aliança. E qual seria essa Nova Aliança, né? A forma que a gente lê tem que ser diferente. A Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento, ele era baseado em leis, e através de leis e sacrifícios você se aproximava de Deus.
né? Então, como assim? A gente se aproximava de Deus através das leis e dos sacrifícios. Mas isso foi provado que o homem não tem condições de se aproximar de Deus de forma eficaz através das leis e sacrifícios. É só a gente, mas para outros vídeos, para não ficar assim muito longo, eu vou explicar sobre o período do Antigo Testamento e o período do Novo Testamento. E a Nova Aliança? A Nova Aliança ela é baseada em quem? A Nova Aliança ela é baseada em Jesus, que foi o sacrifício perfeito feito na cruz do Calvário, e não precisa mais do que hoje. A gente não tem mais a necessidade de sacrifício. Que a própria Bíblia diz, ela vai falar que em Hebreus 10, 12, que vai dizer que o único sacrifício, né, pelos pecados foi feito para sempre, Jesus. Então, através da cruz do Calvário, Jesus Cristo inaugurou uma nova aliança. E o que significa? Quer dizer que Deus mudou, né? A gente vê muitas heresias aí dizendo que a nova aliança é um Deus, a antiga aliança é outro Deus, que mudou, que Deus ele mudou. Gente, Deus ele não muda, Deus ele é o mesmo, ele não muda. Deus ele é o único. A diferença que mudou foi a administração, como Deus se relaciona conosco, como nós nos relacionamos com Deus. Na antiga aliança, que era através de leis, foi provado que não era um método eficaz. E hoje nós temos Jesus Cristo para nos aproximar de Deus, correto? Então assim, Deus não muda e nunca vai mudar. Então, se vocês ouvirem por aí dizendo que que o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro, é uma heresia que devemos combater, que não existe. Deus ele não muda, né? E esse é o primeiro grande bloco: Antiga e Nova Aliança, Antigo, Novo Testamento. Ótimo. E o bloco 2, que eu gosto de dividir no bloco 2. O que seria esse bloco 2? Que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. E o que significa revelação progressiva, né? Como o nome já diz, progressão. Ela vai se revelando uma coisa após outra, né? Ela se move em progressão, né? Eu vou dar um exemplo. Se a gente pegar Gênesis, a gente vai ver o quê? A origem de tudo. Perfeito? Se a gente pegar de Êxodos a Deuteronômios, vai ver o que? A formação de um povo, as leis que é nos dado, né? Aí a gente parte para a história, né? Através da história, que são os livros históricos, a gente consegue observar o fracasso, né? Humano, né? E a gente tem os profetas ele anuncia o Messias, né? Isaías é um exemplo de um profeta messiânico. Ela anuncia, diz assim: eis que vem um profeta, eis que vem um Messias. Aí a gente, né? Aí tem os profetas maiores e menores, aquela coisa toda. Aí vem o que? Os evangelhos. Os evangelhos, ele aponta a chegada desse Messias, ele fala desse Messias. Não é somente uma biografia, não é somente algo, somente sobre a biografia do Messias. Por exemplo, a gente pode ver em João, que João inicia o livro não só falando do nascimento do Jesus terreno, mas ele fala de um Deus, né, que estava junto ao Pai, que ele veio. Então Jesus Cristo ele está fora do tempo, então ele aponta para o Messias. Ele mostra, o Messias chegou, ele está aí, né? E a gente tem as epístolas, né? Que as epístolas vai combater obras, combater obras de heresia. Ele vai fazer uma interpretação da obra de Cristo, sabe? Tudo isso aí. E vai fechar o que? No Apocalipse, que é a consumação final e a vitória da igreja, a vitória de Cristo, a vitória de Deus. Então não tem como se evitar, é algo certo e líquido. Nós vamos vencer com Cristo Jesus, né? E no bloco 3, né? Ou seja, bloco 1, antiga e nova. Bloco 2, uma revelação progressiva. O bloco 3 é a necessidade da divisão. Como assim a necessidade da divisão? Como assim?
por exemplo, a gente tem uma necessidade didática, né? Porque você imagina, sem essa divisão de antiga aliança, nova aliança, a gente ia confundir o que seria lei, o que seria graça, o que seria... entendeu? E a gente ia conseguir dividir, embolar a cabeça e dali criar heresias. Ainda ia estar fazendo sacrifício, ainda ia estar com a arca da aliança dentro da igreja, dentro com simbolizando a presença de Deus ali, que já foi. Isso é antigo, gente. Se fazer isso é heresia, gente. Abrem os olhos, né? E algo também hermenêutico, né? Que a gente não pode interpretar uma poesia como história, correto? E nem uma profecia como uma narrativa literária, literal. A gente não consegue fazer, senão a gente vai também estar causando algumas heresias. E o principal, que é mostrar o que? É a cristologia, né? Toda divisão da Bíblia, ela aponta para Cristo, lá Deus do início, quando Deus fala lá, façamos o homem, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando o homem peca, que Jesus fala assim, de ti virá alguém que pisará o calcanhar, pisará a serpente, ele o ferirá o calcanhar, aquela coisa toda aponta para Cristo. Quando a gente tem Isaías, aponta para Cristo. Quando a gente tem Hebreus 1 e 2, que vai falar que Deus falou de muitas maneiras plenamente em outros profetas, agora ele fala que plenamente em Cristo, também está apontando para Cristo, né? E fora os outros antitípicos, por exemplo, Moisés foi o libertador que tirou o povo do Egito, é um tipo de Cristo, né? Aí se você vê Abraão, que é o que Deus entregou o filho para ser morto, é um tipo de Cristo. Mas então, toda a Bíblia ela aponta para Cristo. E o quarto e último bloco, né? O quarto e último bloco é o que? É a unidade da Bíblia. A Bíblia não é como eu posso falar, um conjunto de ideias, uma única história, né? A Bíblia, ela é bem, por mais que seja escrito em 3 idiomas durante anos e, passou reis, profetas, filósofos, gente inteligentíssima. Paulo era inteligentíssimo, Paulo era um mestre, né? Enquanto Pedro era um pescador, né? Então são pessoas diferentes, mas mesmo assim a Bíblia é um conjunto bem coeso, né? Bem coeso, ele fala a mesma língua, né? Gênesis, aquela coisa do homem perdido, Evangelho é o Cristo que redime, né? Apocalipse é o Deus que está retornando, né? Que vai retornar, que está retornando e vai retornar, é uma afirmação. Então, assim, quem não entende essa estrutura, né? Infelizmente acaba criando heresias, né? E quem entende essa estrutura consegue ver Cristo em toda a Escritura. Isso não se trata do seu poder intelectual, isso não se trata da sua formação, ou mesmo teológica, ou mesmo formação secular. Toda ela vai te dar o entendimento de ver Cristo. Então a divisão da Bíblia não é algo fragmentado. Ela revela o plano eterno de Deus, tá? Amém.